tá? Quando a gente terminar essa aula, estou gravando, tá? Quando quem quiser assistir e consultar, vou botar no Dateduc. Quando a gente terminar essa aula aqui, vocês vão responder os exercícios que estão no Dateduc, tá? Comecem assim que terminar a aula, porque está fresco ainda na cabecinha de vocês o conteúdo. Não tem pressa de enviar, tá? Enviem até hoje à noite, não tem pressa. Sexta-feira eu respondo eles com vocês, certo? Vocês me contam as dúvidas. Se tiver dúvida enquanto estão fazendo os exercícios, fala comigo, tá? Manda mensagem. Uma coisa que eu estou observando, pessoal, é que vocês, eu falo vocês, tipo, não vocês que estão aqui, tá? Mas vocês em sua grande maioria. Só vem falar comigo para tirar dúvida pós-prova. E é meio difícil, né? Tirar dúvida de conteúdo ou da própria questão da prova pós-prova, tá? Então, tenta tirar dúvidas sobre o conteúdo antes de fazer a avaliação e não depois, que é o mais ideal, certo? Então, vamos aqui começar, tranquilo? Daqui a pouco eu vou ficar alternando entre o meu tablet e a tela do slide. Então, eu vou ficar alternando um com o outro, que eu vou ter que escrever por aqui também. Certo? Se ficar meio que embaraçado para vocês, aí vocês comentam. Se não, a gente continua do jeito que está. Beleza? Bom dia, Tainá. Tudo bom? Abusa Mauriciele, vá para entrar por Jesus. Naira, abusa as meninas também. Só você que representa o quartetozinho. A Grigório nunca mais entrou, a Duda Santos também, a Mirella nem se fala, a Ciríaca é uma vez outra perdida. Meu Deus do céu, muito bem, Naira, muito bem. Continue assim, minha filha. Abusa, minha filha, abusa, abusa. Dos cabeção, só entra o Bernardo, Kaique não entra, os Pedro não entra, o Daniel eu nunca vi aqui. Boa, Bernardo. Boa, meu filho. Boa, muito bem. Continue assim também. Deixa eu ver aqui. Tarará, tarará. Otávio. Liga pro Gabriel, Otávio. Manda ele acordar pro Jesus. Fui lá chamar ela. Viu? Então, bora aqui começar. Então, ó, o assunto de hoje, tá? A gente já viu as reações inorgânicas, certo? A gente já estudou sobre as reações inorgânicas. E o que a gente vai estudar hoje é a ocorrência de uma dessas reações, que é a reação de simples troca, tá? De uma maneira geral, a simples troca ela ocorre desta forma, né? Eu tenho uma substância simples que vai deslocar um elemento que está numa molécula. Esse elemento deslocado vira uma substância simples e o A vai estar ligado na molécula. Tá? Então, de cara geral, as simples trocas ocorrem desta forma. E essas reações de simples troca, elas são de oxirredução. Ou seja, alguém vai oxidar e alguém vai reduzir. Tá? Aqui nessa substância simples, é sempre quem sofre a oxidação. Esse B é sempre quem vai sofrer a redução. Tá? Então, a substância simples, ela sempre sofre a oxidação nessas reações e a substância que está na molécula vai sofrer a redução. Tá? As reações de simples troca que vamos estudar aqui, elas acontecem sempre por eletropositividade, porque a gente vai trabalhar por metais. Tá? Então, a gente vai trabalhar aqui as simples trocas que acontecem por metais, tá? Então, lembrem que metais, eles são extremamente eletropositivos, tá? A gente vai ver algumas reações aqui, peguei uns vídeos na internet, bastante interessante para a gente ver algumas reações que acontecem com esses metais, tá? De simples troca. Tranquilo? Então, o contato entre as substâncias, que são os reagentes de um sistema, tá? Sistema, pessoal, é todo aquilo que eu estou analisando. Então, se eu pegar uma forma de bolo, tá? Se eu pegar uma forma de bolo aqui. Ave Maria, que isso não é uma forma de bolo nunca na vida, né?
Se um bolo sair desse jeito, eu não como nem a pau. Então, se eu tiver uma forminha de bolo aqui, faz de conta que isso aqui é uma forminha de bolo, tá? Então, ó, bonitinho. Então, essa forminha de bolo aqui, certo? Se eu colocar os ingredientes dentro dessa forma de bolo e formar aquela massa homogênea que forma aqui dentro, certo? Essa massa homogênea que está cheio de reagentes aqui, ela é meu sistema, tá? Então, o sistema é onde está ocorrendo a reação química, certo? Então, eu tenho um sistema, tá? Então, só ter os reagentes ali no sistema, ele não quer dizer que vá reagir, tá? Então, tem que ter afinidade entre os reagentes, certo? Então, apenas colocar reagente em um sistema, isso não quer dizer que esses reagentes irão reagir, tá? Isso quer dizer que eu apenas coloquei os reagentes ali. Para que os reagentes reajam, é necessário que haja entre estes reagentes uma afinidade química entre eles. Tá? É o que vai atrair esses reagentes para si, um para o outro, onde esses reagentes começam a se chocarem, tá? Eles começam a sofrer choques. Esses choques é que vão tornar a reação possível. Tá? Isso a gente vai estudar próximo ano em cinética. Tranquilo? Mas o que é que dá essa afinidade? Aí vai depender do tipo de reagente, das moléculas que estão nela e o tipo de reação que eu quero, certo? Então, o tipo de reação que eu quero aqui, nessa aula de hoje, é a reação de simples troca, ou deslocamento. Tá? Esse deslocamento vai ser exclusivamente estudado aqui por metais. Tá? Então, ó, deixa eu ver quem falou aqui no chat. Bom dia, Yarlen. A nós, Yarlen. Cuidando de todos nós. Viu? Então, como eu falei, a gente vai estudar deslocamento apenas pelos metais. Tá? Não é terremoto, é que eu bati na mesa aqui e eu fico balançando. Viu? Então, é deslocamento por metais. Tá? E os metais são bastante eletronegativos. Certo? Então, os átomos de metais, eles possuem raios grandes. Tá? São moléculas, átomos, perdão, que possuem grandes raios atômicos. Tá? Raio atômico é a distância. Cadê minha canetinha aqui, por Jesus? Aqui. Então, raio atômico é a distância do núcleo até a camada de valência. Tá? Então, esses átomos, eles possuem um raio bastante grande. Tá? Esse raio atômico aqui. Raio chamado R. Certo? Então, os metais, eles possuem um grande raio atômico e elétrons livres na camada de valência. Tá? Isso é o que torna eles bastante eletropositivos, certo? Com uma eletropositividade grande, porque a atração núcleo-elétrons da camada de valência é pequena e esses elétrons têm a capacidade de sair desse núcleo atômico, tá? Então, é o que dá a eletropositividade deles, a capacidade de doar elétrons, tá? E isso é o que vai caracterizar os deslocamentos por metais, certo? Então, esses deslocamentos por metais, eles seguem uma ordem de reatividade, tá? Eles seguem uma ordem de reatividade, aonde ela cresce do ouro aqui e vem até o lítio. Existem outros metais? Existem, tá? Mas os que mais aparecem são esses daqui, é por isso que o livro traz eles. Tranquilo? Então, são esses metais aqui que são mais comumente em prova, que sempre aparecem em alguma questão. Tá? Então, não se preocupem em saber dos outros metais, são apenas esses daqui. Tá? Então, a ordem de reatividade, ela cresce da direita e vai até a esquerda. Tá? Sendo a esquerda os metais mais reativos. Tranquilo? Esses metais aqui, ó, que são poucos reativos, eles são chamados de metais nobres, porque eles pouco reagem, tá? Eles não deslocam outros metais, porque eles têm uma baixa reatividade, ó, cobre, mercúrio, prata e ouro. Tá? Esses 4 metais aqui são considerados metais nobres que pouco reagem, porque tem uma baixa reatividade, uma baixa eletropositividade.
tá? Então, os metais comuns, alumínio, zinco e ferro, possuem uma mediana eletropositividade, então a média reatividade. Os metais alcalinos e alcalinos terrosos são bastante reativos, pois são muito eletropositivos, ou seja, têm uma capacidade grande de doar elétrons, tá? Resumindo, 1A e 2A são os mais reativos e os de AB são menos. Exatamente, é o que está aqui, ó. Tá, João? Então, família 1A são os mais reativos, 2A, alumínio, metais comuns, metais nobres, tá? Esses metais comuns, pessoal, podem ser os metais da família B, tá? Todos da família B. Aí vem de ferro, zinco, níquel, enfim, tá? Vários, certo? Então, essa daqui é a ordem de reatividade, tranquilo? Eu só colocar meu notebook para consumir corrente elétrica, porque ele fica feliz. Um momento. Pronto. Tá? Então, pessoal, o deslocamento de metais ele vai seguir essa ordem de reação. Então, para acontecer o deslocamento, a substância simples tem que ser mais reativa do que a outra, que está na molécula. Então, por exemplo, se eu for fazer essa reação aqui, deixa eu pegar uma borrachinha e apagar isso daqui. Se eu for fazer essa reação aqui, ó, alumínio, substância simples, mais sulfato de cobre. Isso daqui. Essa reação de deslocamento vai acontecer. Por quê? Porque o alumínio ele é mais reativo do que o cobre. Então, o alumínio quer reagir mais do que o cobre. Então, o alumínio vem, desloca o cobre sai. O cobre sai na forma simples, ou seja, na forma sólida de substância simples. A carga do alumínio aqui era zero, o número de oxidação do alumínio era zero, substância simples. Do cobre, no sulfato de cobre, é mais 2. O do sulfato aqui é menos 2. Então, o cobre ele vai ser reduzido, tá? Ele vai ser reduzido de cobre 2+, para cobre 0. O alumínio vai sofrer a oxidação e vai formar um sal, tá? Com o sulfato. Vai substituir o cobre e vai formar um sal com sulfato, que é o sulfato de alumínio. Este daqui. Professor, como é que sabe a fórmula dele? Aí você vai ter que olhar as cargas. O alumínio, o número de oxidação dele é mais 3. O do sulfato é SO4, 2-. Já que ele é um sal, metal com ametais, o 3 vem aqui para baixo, o 2 vai lá para baixo, formando essa fórmula aqui. Tá? Perceba que um assunto que vocês viram lá no segundo bimestre de ligações iônicas vai servir agora para o quarto bimestre. Lembrem que eu falo, química ela é uma rede que se conecta mutuamente. Tá? É um assunto que você viu lá no primeiro bimestre que você vai precisar ver agora. Tranquilo? E você vai ter que precisar utilizar os conceitos dele agora. Certo? Então, alguma dúvida aqui? Já, se eu fosse fazer essa reação contrária, se eu fosse pegar o cobre e tentar deslocar o sulfato de alumínio, tentar deslocar o alumínio daqui, essa reação não aconteceria. Por que não aconteceria? Quem me diz isso daí? Perfeito, João, tá? Porque o alumínio ele é mais reativo do que o cobre. Então, o cobre não consegue deslocar o alumínio daqui. Tá? O cobre não consegue, o cobre não tem força para empurrar. Tá? Lembrem, reatividade, troque reatividade por força. Tá? Uma força. Certo? Reatividade é uma força. Tá? Lembre lá a lei de Newton, a força que é o que causa o movimento, que causa o deslocamento, digamos assim. Então, é uma força.
tá? Então, essa reatividade, que é uma força, o cobre tem menos força do que o alumínio. Então, ele é mais fraco que o alumínio. O cobre não consegue empurrar o alumínio daqui. Já o alumínio consegue empurrar o cobre dessa molécula, porque o alumínio é mais forte que ele. Tem mais força que ele. Tá? Ficou claro aqui, pessoal? Oi, Armin. Acontece, meu filho. Perder é um sinônimo da vida, tá? Na vida a gente ganha, a gente perde e assim a gente vai vivendo. Viu, meu filho? Não se estresse com isso, não. Você já é um vencedor, meu filho. Pessoal, alguma dúvida aqui? Não? Tranquilo. Aí, ó, como eu estava falando, que as reações rapaz, as reações de simples troca, elas são de oxirredução, tá? Então, eu vou ter sempre um metal, que ele é uma substância simples, e um sal, tá? Aí, esse metal desloca o cátion desse sal, aí vai formar o sal 2, e o cátion que estava nesse metal vai formar a substância simples, tá? Então, ferro e sulfato de cobre, ferro substância simples, 0. Ele vai deslocar o cobre, aí o cobre vem e sai assim, a substância simples, e o ferro se liga ao sulfato. Então, o ferro sofreu a oxidação e o cobre sofreu a redução. Tá? Beleza? Aí podemos observar, então, que um metal pode doar elétrons para outro metal. Tá? Isso só vai acontecer se ele for mais eletropositivo do que o outro. Tá? Então, o ferro ele é mais eletropositivo do que o cobre. Tá? Por isso que ele consegue deslocar. Maria Eduarda. Ah, rapaz, Duda, minha filha. Bom dia. Ah, rapaz, deu certo. Então, bom dia. Poderia repetir? Cheguei atrasada. Eu posso sim, Duda. Repetir o quê? Tudo? Aquela parte só. Então, peraí. Essa parte aqui? Sim, beleza, Duda. Ó, quando a gente vai trabalhar por deslocamento, são reações de simples troca, tá? A gente vai ter que olhar essa escala de reatividade aqui, tá? Boa, Naira. Trouxe uma. Muito bem, minha filha, muito bem. Vai ganhar um Big Big depois. Muito bem, minha filha. Então, ó, eu tenho que seguir essa escala de reatividade aqui, Duda. Ó. Maria Rita, bom dia. Tá? Essa é a escala de reatividade, onde ela cresce da direita e vai para a esquerda aqui. Tá? Então, para poder um deslocar o outro, ele tem que ser mais reativo. Tá? Então, o alumínio, ele é mais eletropositivo do que o cobre, ou seja, o alumínio ele é mais reativo do que o cobre. Aqui, ó. Alumínio e cobre. Tá? Isso faz com que o alumínio consiga deslocar o cobre. Troque a reatividade por uma força. Sei lá, força. Tá? Leis de física, é o que provoca o deslocamento. Então, para eu poder deslocar alguém, eu tenho que ter uma certa força para fazer isso. Essa força a gente chama de reatividade na química, tá? Então, o alumínio ele é mais forte do que o cobre, consequentemente, consegue deslocá-lo. Aí o cobre que estava aqui na molécula vira substância simples, o alumínio substitui ele aqui formando um novo sal. Já a reação contrária, ou seja, o cobre para deslocar o alumínio aqui, ela não ocorre, porque o cobre ele é mais fraco do que o alumínio. Ele tem menos força do que o alumínio, ou seja, é menos reativo, é menos eletropositivo. Então, o cobre não quer perder os elétrons dele. Tá? Então, o cobre não sofre a oxidação, ele sofre a redução. Tá? Então, o cobre não vai deslocar o alumínio porque ele não quer sofrer a oxidação. E sempre quem desloca o outro vai sofrer a oxidação. Tá aqui. Tá? Sempre quem desloca, ou seja, o metal que está aqui, substância simples, vai sempre sofrer a oxidação
e esse metal que está ligado na molécula vai sofrer sempre a redução. Tá? Então, o cobre não quer sofrer a oxidação. Beleza? Bom dia para quem chegou agora. Entendeu, Duda? Entendeu? Beleza? Maria Rita, deu para pegar essa parte? Eu acho que deu, né? Então, como eu estava falando, ó, eu tenho sempre um mais eletropositivo do que o outro. Lembrando, pessoal, que aqui são só metais, tá? O hidrogênio está aqui nessa parada, porque ele é o padrão, tá? O hidrogênio é considerado como padrão, então a reatividade dele é zero, tá? Para lá, a reatividade dele aumenta, para cá, a reatividade diminui, tá? O hidrogênio é sempre considerado padrão nessas questões de oxirredução, tá? Porque ele é um gás totalmente inerte. Não quer sofrer oxidação, não quer sofrer redução, ele é todo, tá? Aí, ó, eu tenho reações de metais com ácidos, tá? Então, esses metais que irão reagir com os ácidos, eles têm que ser exclusivamente mais reativos do que o hidrogênio, tá? Se for o ouro aqui, ouro, para deslocar um ácido, um HX, lembre que no ácido o hidrogênio é o positivo e o X é o negativo, e já que eles querem deslocar os cátions, tá? Isso aqui não vai acontecer, tá? Isso aqui não ocorre. Isso aqui não ocorre porque o ouro, na fila de reatividade, ó, o ouro, ele é menos reativo do que o hidrogênio, então isso aqui não acontece. Para acontecer essas reações de metais com ácidos, eles têm que ser esses metais daqui, ó. Tem que ser mais reativos do que o hidrogênio, tá? Então a gente vai ver um exemplo ali, já, certo? Uma reação que não ocorre com metal e o hidrogênio, certo? Deixa eu ver quem falou aqui. Tranquilo? Então, ó, a regra é sempre o seguinte: um metal, que é a substância simples, que vai sofrer oxidação, um ácido, esse ácido pode ser um hidrácido ou um oxiácido, tá? Esse metal vai sempre deslocar o hidrogênio, se ligando no lugar dele, formando um sal, e vou liberar gás hidrogênio como produto, ou seja, vai começar a borbulhar. E isso torna-se uma reação bastante explosiva, tá? Vocês já ouviram falar? Já ouviram falar daquele Zeppelin que explodiu? Perfeito, João, é isso mesmo, tá? Tipo sódio mais ácido clorídrico gerando NaCl com H2, exatamente isso aí. Já ouviram falar daquele Zeppelin, que era um balão enorme, inflável, dirigível? Já ouviu falar que ele explodiu? Já ouviu falar que um Zeppelin explodiu? Se não, pesquisem depois. O Zeppelin era um dirigível, tá? Que na época não sabiam, mas enchiam ele com gás hidrogênio. Por ser um gás leve, aí ele ficava flutuando. Porém, o gás hidrogênio é o que mantém o Sol quente, as reações do Sol quente, tá? São fusões de núcleo de gás de plasma de hidrogênio que mantém o Sol funcionando e quente, as estrelas, tá? Então, um gás, um elemento bastante explosivo. E gás hidrogênio é algo bastante explosivo, tá? Então, o Zeppelin lá na época explodiu, o dirigível, porque ele era bastante explosivo, tá? E daí ele estava cheio de gás hidrogênio, então, cabum. Outra, o combustível que faz os foguetes da NASA, da SpaceX, para essas grandes empresas de aeroespaciais saírem da Terra e ir lá para cima, são combustíveis de hidrogênio. Não é gasolina, não é álcool, tá? Não é querosene, é gás hidrogênio como propelente, tá? Ele faz a propulsão queimando o gás hidrogênio. Então, é um combustível bastante eficaz e bastante comburente, ou seja, explode rapidamente, tá? Então, essas reações aqui são pouco perigosas por conta que libera gás hidrogênio. Qualquer vestígio de chama que tem, ou qualquer impacto
nesse gás aqui, explode. A gente vai ver já já. Então, ó, um exemplo aqui é a reação entre zinco e ácido clorídrico. Tá? Aqui ficou cortadinho, então eu vou escrever aqui para a gente, rapidinho. Foi pesquisar, foi, João? Pegou fogo mesmo, pô. Pega fogo mesmo, na real. Pega fogo mesmo, tá? Então, ó, vamos analisar aqui o que acontece. A reação ali era zinco mais ácido clorídrico, tá? Como a gente viu, o zinco ele é mais reativo do que o hidrogênio. Então, o zinco vem, desloca o hidrogênio sai como substância simples, tá? E a substância simples de hidrogênio é H2. Aí o zinco sofre a oxidação. A oxidação do zinco, o número de oxidação dele é fixo, então ele perde 2 elétrons, virando zinco 2+. Aí eu vou juntar o zinco 2+ com o Cl-. Vai formar um sal, que esse 2 vem aqui para baixo, o -1, o 1 vem aqui para baixo, aí vai formar zinco Cl2. Tá? É a forma do sal formada. Aí eu tenho que balancear multiplicando isso aqui por 2. Tá? Então é assim que ocorre uma reação de simples troca, liberando o gás hidrogênio. A gente representa esse gás, tá? Ou dizendo que ele está no estado gasoso, com um Gzinho, ou uma seta apontando para cima na equação. Aí vocês vão ver, depois que vocês começarem a ler o livro, vai ter algumas equações que tem essa seta apontando para cima. Essa seta indica que está liberando essa substância formada, tá? Que no caso é o gás hidrogênio. Beleza? Cadê aqui? Tranquilo, pessoal? Dúvidas aqui? Pior que é mesmo, Yarley. Querem levar a galera para Marte. Fazer uma exploração. Esses tempos mandaram um foguete para pesquisar vida em Marte, novamente, tá? É provável que tenha em Vênus, tá? Por causa da fosfina que descobriram nela. Esses reagentes estão no estado sólido? Estão, João, aqui, ó. O ácido não, né? O ácido é no estado aquoso, mas o metal é no estado sólido. O ácido tem que estar no estado aquoso, João. Tá? O ácido na água. Já os metais aqui tem que estar no estado sólido. Metal. Né? Beleza? Essa aqui, ó, que eu tenho o cobre tentando reagir com o HCl, ela não ocorre, ó, porque o cobre é menos reativo do que o hidrogênio. Tá? Então perceba aqui que não está formando, não está fazendo nada aqui. Ó. Eu só tenho a minha solução aqui em cima, de HCl, e aqui embaixo as raspinhas de cobre. Não acontece nada, já que o cobre ele não quer sofrer oxidação. Ó, isso aqui vocês vão ver próximo ano de mais certeza, tá? Não sei se vocês viram já esse ano. Já ouviram falar aí da energia livre de Gibbs? Já ouviram falar aí da energia livre de Gibbs esse ano, em física? Esse ano em física, já ouviram falar? O senhor comentou. Então, se eu já comentei, então não custa nada comentar de novo, né, João? Ó, o que é a energia livre de Gibbs, dada como ΔG? Tá? Isso aqui, calculada por um físico chamado Gibbs, tá? Ele calculou a espontaneidade de uma reação, certo? A espontaneidade que essa reação acontece. E para processos de oxirredução, ou seja, para processos de oxidação ou redução, esse ΔG ele ganha essa cara aqui, ó. ΔG é igual a menos NFE, tá? Pessoal, não se preocupem nessa fórmula. Isso aqui vocês não precisam decorar, tá? Isso aqui é só estou mostrando a vocês por que o cobre não vai fazer a oxidação, não sofre a oxidação, tá?
Esses daqui, esses valores, dizem o seguinte. O N é o número de mol, tá? O número de mol de elétrons que aquela espécie está nos dando. Então, esse número de mol é sempre positivo, tá? Então, não existe número de mol negativo, é sempre o módulo positivo. Então, um elétron, dois elétrons, enfim. O F, ela é a constante de Faraday. Constante de Faraday. Que é também um valor positivo. Tá? A constante de Faraday é um valor positivo, que é esse aqui, 9.500 aproximadamente. Coulomb. Esse E, pessoal, aqui, esse E com a bolinha, ele é o potencial de redução. O potencial de redução do cobre é mais 0,34. Só que eu quero saber a de oxidação. Eu quero saber se o cobre ele sofre oxidação. Então, eu vou pegar esse valor aqui. O de oxidação é apenas o contrário dele, que dá isso aqui. É o sinal contrário. Porque a oxidação é a reação contrária da redução. Então, se a redução tem um valor positivo para o potencial... Opa, que gota foi isso aqui que eu fiz? Espera aí, sei lá. Endoidei tudo aqui. Se eu tenho um valor positivo para o potencial de redução, já que a oxidação ao contrário, eu tenho um valor negativo. Quando eu vou substituir esses dados nessa fórmula aqui, eu vou obter isso aqui. Negativo, que é da fórmula, tá? O número de mol é um valor positivo. A constante de Faraday é um valor positivo também. E esse número de mol de elétron aqui é um valor negativo. Eu estou multiplicando todo mundo. Aí eu vou ter menos com mais vai dar menos, vezes mais com menos vai dar menos. Eu vou obter que o ΔG é menos vezes menos, que vai dar um valor positivo. Concordam? Só fiz jogo de sinais aqui. Esse vezes esse, vezes esse, vezes esse aqui. Vai ficar um valor positivo. E ΔG, que é a espontaneidade, se ele for valor maior do que zero, ou seja, valores positivos, isso quer dizer que é uma reação não espontânea. O que é uma reação não espontânea? Não acontece naturalmente. É por isso que o cobre, ele não sofre a oxidação naquela reação. Porque aquela reação está acontecendo espontaneamente. E a gente viu aqui que o ΔG para a oxidação do cobre é positivo. Então, positivo é um ΔG maior que zero, então é não espontâneo. Por isso que o cobre ali naquela reação com o ácido clorídrico não sofre oxidação. Por isso que o cobre ali ele não vai deslocar o hidrogênio. Porque o cobre ele possui um ΔG positivo para a oxidação. Para o cobre sofrer oxidação naquele exemplo que eu estava mostrando, a gente tem que forçar ele a fazer. A gente tem que colocar alguma coisa para forçar ele a sofrer oxidação, como, por exemplo, uma fonte externa que forneça corrente elétrica naquela reação. Tá? Isso aí que a gente vai estudar próximo ano em eletrólise, na eletroquímica. Eu só estou demonstrando aqui por que é que está acontecendo aquelas reações e por que não acontece. Por que com o zinco acontece? Aí a gente vai olhar para o zinco. O zinco deslocou o hidrogênio do HCl e formou cloreto de zinco. Por quê? Aqui, a gente viu aqui, ó, deslocou. Aconteceu. Mas por quê? De novo, ΔG menos NF E. Tá? Vamos novamente. O N é valor positivo, o F é valor positivo, o potencial de oxidação para o zinco é de mais 0,76. Tá? A gente vai olhar o que acontece com o ΔG dele. Menos que é da fórmula, vezes número de mol positivo, constante de Faraday positivo e o valor aqui positivo. Sem fazer conta, eu sei que o ΔG de oxidação para o zinco é um valor negativo. E ΔG menor do que zero é um processo espontâneo. Aí agora a glândula pineal de vocês já faz isso aqui, ó, pum, explodindo e abrindo o terceiro olho.
É por isso que o zinco consegue deslocar o hidrogênio aqui numa reação de oxirredução. Porque o zinco, ele é espontâneo para sofrer a oxidação. Por isso que o zinco consegue deslocar o hidrogênio daqui. Tá? A gente pode pegar vários metais e fazer essa jogadinha aqui, e a gente vai saber se ele vai ser espontâneo ou não para fazer aquela reação. Tá? Eu nem precisei substituir valores na fórmula, só apenas com um joguinho de sinal, eu consigo saber se aquele metal vai saber deslocar o outro ou não. Beleza? Só foi uma demonstração para a gente ver, pessoal, por que é que o cobre não conseguiu deslocar o hidrogênio e por que é que o zinco consegue. Tá? Só demonstrei por conta disso. Tranquilo? Alguma dúvida até aqui? É por isso também que vocês nunca vão ver uma barra de ouros oxidada. Porque o ΔG de oxidação do ouro vai dar um valor positivo. Tá? É por isso que a gente nunca vai ver uma barra de ouro sofrendo oxidação. Porque o ΔG de espontaneidade para ela, espontaneamente sofrer a oxidação, é um valor positivo, então ele não sofre a oxidação. É um negócio bonito da gota serena. Já os portões de ferro que a gente tem na nossa casa oxida rapidinho, porque o ferro é bastante espontâneo para sofrer a oxidação. A gente utiliza aquela fórmula ΔG menos NFe para acertar isso e dizer com certeza que um portão de ouro não vai oxidar. Então, se vocês não querem ter problema com o portão enferrujado, façam de ouro e vai dar tudo certo, tá? Aí se roubarem, aí já não é problema meu. Mas já estou dando a oportunidade de vocês não sofrerem com problemas de oxidação em casa. Aí, ó, pessoal, a gente entende que a nobreza de um metal, tá? Ele representa se ele vai sofrer a reação de deslocamento ou não, tá? Então, eu tenho os metais que são bastante reativos e tem aqueles que são pouco reativos, tá? Como a gente viu, a prata, o ouro, o cobre, o mercúrio. Então, isso indica que eles são nobres, tá? Porém, se eu pego esses metais, tá? Considerados nobres, e coloco eles para reagir com ácido nítrico e ácido sulfúrico bastante concentrados, tá? Esses ácidos, eles são bastante oxidantes. Esses ácidos são os que estão na chuva ácida, por exemplo. Por isso que consegue destruir monumentos facilmente em locais que tem chuva ácida bastante rigorosa, tá? Então, como eu tenho bastante oxigênio nessas estruturas aqui, elas são moléculas bastante oxidantes, tá? Então, eles forçam os metais nobres em reagir, que vão fazer com que eles desloquem, tá? O hidrogênio liberando gás H2. Tá? Então, essas reações aqui a gente não vai estudar mais a fundo, tá? Estudar como elas ocorrem, como elas estão acontecendo, o mecanismo, porque são reações mais complexas. Tá? Mas está aqui um exemplo. Por exemplo, a reação entre o cobre e o ácido nítrico. Tá? Perceba como é que ela fica aqui. Ó. Olha a cor que libera isso daqui. Tá? Então, são reações bastante perigosas. Tá? Ó, libera monóxido de nitrogênio, que também é um gásinho meio sacaninha para querer explodir. Olha a cor, essa cor indica que é o cobre que está reagindo. Tá? Essa evaporaçãozinha aqui. Tranquilo? Pessoal, alguma dúvida até aqui? Pessoal, dúvidas? Criatividade de fazer aliança de ouro, exatamente. A aliança de ouro é mais durável do que as folhadas a outros metais, tá? É o que acontece com o ouropel. O que é ouropel, João? Não sei. Sheldon, apaga essa mensagem embaixo na imagem anterior, por favor. De boa, Ian.
Não é mensagem errada não, Iago. O CU, que você está achando que é a mensagem errada, ele é a sigla para o metal cobre. Tá? Isso daqui, ó. Isso aqui não é safadeza não, tá, Iago? Isso aqui é a sigla para o metal cobre, que é CU. Tá, meu filho? Não é mensagem errada não, tá certo mesmo. Certo? Cadê? O João falou outra coisa aqui. Ouro-pé é uma liga metálica de cobre. Tá? Eu não sabia, João. Sinceramente, eu não sabia. Certo? Então, cadê aqui? Ocorrem também, pessoal, reações de metais com a água. Tá? Essas reações, elas são bastante rigorosas. Tá? Bastante pesadas mesmo. Principalmente as reações com metais alcalinos e alcalinos terrosos com a água. Tá? As reações de metais alcalinos e alcalinos terrosos com a água vai liberar gás hidrogênio e a base do metal que está reagindo. Tá? Já os metais comuns com a água libera óxidos do metal e gás hidrogênio. Aí eu vou espelhar aqui essas reações. Eu peguei um vídeo no YouTube, tá? Que tem essas reações e vou espelhar para vocês aqui para a gente assistir como é que ocorrem essas reações, tá? Não sei se vocês já viram, mas é o seguinte, ó. As reações com metais alcalinos, tá? Que está aqui, que é a família 1A, com a água, elas vão produzir bastantes hidróxidos daqueles metais, tá? Produzir hidróxidos, ou seja, bases daqueles metais. Se for sódio, então é hidróxido de sódio. Se for lítio, hidróxido de lítio, que vai produzir, tá? E são reações bastante reativas e explosivas, porque liberam gás hidrogênio e o contato são reações bastante exotérmicas, que liberam bastante calor. Esse calor em contato com o gás hidrogênio faz com que ele exploda. Então, são reações bastante explosivas também. Aí o que acontece? À medida que eu desço da família 1A, os átomos começam a ter raios maiores, então essas reações acontecem com mais explosões. Tá? A gente vai assistir na ordem. Então, o primeiro elemento da família 1A, o segundo, o terceiro, e vocês vão perceber que a magnitude da explosão vai aumentando, porque o raio daquele metal vai aumentando. Tá? Então, ele vai se tornando cada vez mais eletropositivo. Tá? Ele está dizendo aí, como eu já falei, que metais alcalinos reagem com a água para formar metal de hidróxido, ou seja, os hidróxidos daquele metal, então as bases, e liberar gás hidrogênio. Então ele falou que as reações vão se tornando mais vigorosas à medida que você se move para baixo do grupo. Então, quando você desce do grupo. Então, o primeiro, o segundo, o terceiro, até chegar no último, que é o frâncio. Tá? Então, esse é o primeiro elemento da família 1A, que é o lítio. Certo? Novamente, ele pegou fogo porque essa reação é exotérmica, então é uma reação que libera calor, e esse calor reage com o gás hidrogênio que está sendo liberado aí. Tá? Por isso que ele pega fogo. O segundo metal, o sódio. Perceba que vai ser um pouquinho mais vigoroso a reação do que com lítio. Aí está falando agora. E agora vamos ver a felicidade em jogar um pedação desse metal na água. O que acontece? Aí vamos descobrir.
Perceba a violência que é essa reação com um pedação de sódio na água, tá? E olha que o sódio ainda é o segundo elemento. Imagine se fosse o último, que a gente vai ver no final. Agora esse tiozinho é doido, viu? Sem proteção nenhuma, chegou, jogou, quase pega nele. Esse é o potássio, que é o terceiro elemento da família 1A. Esse é o rubídio, tá? O quarto elemento. E ele vai falar a mesma coisa. Se eu jogar uma pedra maior de rubídio na água, o que acontece? Ou seja, consegue quebrar uma bacia de porcelana, tá? Uma banheira de porcelana. É uma explosão bastante pesada, tá? Esse é o césio, tá? O césio, ele é o quinto elemento da família, tá? Na verdade é o sexto, né? É o sexto. Viu que a explosão conseguiu quebrar o negócio de vidro, né? Aí falou, e se eu pegar um pedaço maior dele, o que acontece? Bastante explosivo, né? Perceba que ele é o penúltimo metal da família, tá? O césio. Olha a explosão que ele conseguiu fazer. Deixa eu ver quem falou aqui no chat. Coloca o dedo aí dentro, vai! Bota! O cara conseguiu quebrar um negócio de porcelana, imagine a pedra aí. Agora, o último elemento da família 1A, o frâncio, tá? Só fazendo uma piadinha com o frâncio, você sabe qual é o metal mais informado da tabela periódica? Exatamente, é o frâncio. Por quê? Porque ele está ao lado do rádio. Para quem não entendeu, vai olhar a tabela periódica e vocês vão entender. Aí vamos ver aqui o final do vídeo, onde o frâncio vai reagir com a água. Olha a reação. Ele só está dizendo aqui que o frâncio ele é um isótopo bastante instável, onde o tempo de meia-vida dele é de 22 minutos. Logicamente, essa reação não é real, tá, pessoal? Mas só para demonstrar que à medida que você desce na família 1A, a reação fica cada vez mais violenta e agressiva. Uma reação de bomba nuclear sendo testada. Tranquilo? Pessoal, alguma dúvida até aqui? E o que está sempre na sombra? É o índio. Tá? Pessoal, alguma dúvida aqui? Dúvida sobre o conteúdo, alguma coisa do tipo? Não? Então vamos voltar lá para os slides para a gente fazer uns exemplos aqui, tá? A gente vai olhar aqui, equaciona as reações seguintes se elas ocorrerem. Então a gente vai fazer as reações se elas acontecerem, tá? E se não acontecer, a gente vai dizer que não acontece, que não ocorre. Ele mandou a gente consultar a tabela de reatividade dos metais para resolver. Então vamos lá, sulfato de cobre com zinco. Eu vou ficar olhando aqui separadamente na tela, tá? Eu vou parar de transmitir o slide para vocês, para eu escrever fica melhor aqui no tablet. Tá? Então vamos lá. Ele fala, deixa eu apagar isso aqui. Sulfato de cobre 2. Vou sair da tela grande aqui, beleza. Sulfato de cobre 2 e zinco. Então, eu vou ter o zinco para reagir com o sulfato de cobre. Então, é esse daqui. Sulfato de cobre 2, pessoal, porque o número de oxidação do cobre
é 2 aqui. Tá? E o sulfato é SO4, 2 menos, fica isso daqui. E a gente viu que como o cobre é um dos metais nobres, certeza o zinco tem mais reatividade do que ele e vai conseguir deslocá-lo. Então o cobre vem, fica como substância simples, sofre a redução, e o zinco se liga ao sulfato, formando o sulfato de zinco. Esse daqui. Tá? Então a primeira reação ocorre. Beleza? Segunda reação, ele fala que é o sulfato de zinco reagindo com o cobre. Então é o contrário. Ele vai ter o cobre para tentar deslocar o sulfato de zinco. Essa reação aqui ela não ocorre, tá, pessoal? Não ocorre. Por que não ocorre? Porque o cobre ele não tem reatividade para deslocar o zinco. Então essa reação aqui não ocorre, tá? Terceira, nitrato de prata com cobre. Então, vou sair aqui. Nitrato de prata com cobre. Então, tem o cobre mais o nitrato de prata. Aí a gente vai olhar a regra de reatividade, a ordem, né? Analisando a regra de reatividade, a prata ele é menos reativo do que o cobre. Então, mesmo o cobre, ele sendo um metal nobre, e a prata também, porém o cobre é mais reativo do que ele. Tá? Então, o cobre vai deslocar a prata sai na forma de substância simples, sofrendo a redução, e eu vou formar o nitrato de cobre, tá? Formando esse sal aqui, então ocorre. Beleza? Vamos ver o quarto exemplo. Cadê aqui? Nitrato de cobre 2 com a prata. Então, é o contrário do que a gente já viu. Tá? Então, nitrato de cobre, esse daqui, com a prata. E a gente vai saber que isso aqui não ocorre. Tá? Então, ela não ocorre, porque a prata ela é mais nobre ainda do que o cobre, então ela é menos reativa do que o cobre e não consegue deslocá-lo. Então, essa aqui não ocorre. Certo? Alguma dúvida aqui? Letra E. Sulfato de cobre 2 com alumínio. Então, sulfato de cobre 2, é esse daqui, com o alumínio. Isso daqui vai ocorrer, tá? O alumínio ele é mais reativo do que o cobre, então ele desloca o cobre. O cobre vai lá formar uma substância simples, sofre a redução. O alumínio oxida se juntando com o sulfato. Aí eu vou ter Al3+, com o sulfato 2-. Ligação iônica. 3 vai para baixo do sulfato, 2 vai para baixo do alumínio, formando isso daqui. Lembra de colocar o parênteses, tá? Formei isso aqui. Beleza? Letra F. Sulfato de magnésio com alumínio. Então, sulfato de magnésio, esse aqui, com alumínio. Isso daqui ocorre, pessoal? O que é que vocês acham? Sim ou não? Será que o alumínio... Ele... Não. Perfeito, João. Por quê? Perfeito. Isso aqui não ocorre. Perfeito. Magnésio, como ele é da família 2A, então ele é um metal alcalino terroso, então ele é mais reativo do que o alumínio. Consequentemente, o alumínio não tem força para reagir a ele. Tá? Letra G. Nitrato de prata com zinco. Então, nitrato de prata com zinco. Isso aqui acontece? Será que isso acontece? Já vou adiantando para vocês. Acontece, tá? Lembrem sempre dos nobres. Ouro, perfeito, Duda. Ouro, prata, cobre e mercúrio. Tá? Esses são os nobres. Como esse aqui é prata, então o zinco consegue deslocar. Aí eu vou formar prata no estado padrão, substância simples. E eu vou ter o zinco, 2+, com o nitrato, -1. O sal que eu vou formar aqui é nitrato de zinco, que tem essa cara aqui. Tá?
Eu não estou considerando o balanceamento dessas reações, tá, pessoal? Mas quando vocês forem fazer exercícios, considere o balanceamento, tá? Eu vou fazer essa última aqui, nitrato de prata com ouro. Isso aqui não ocorre, tá? Nitrato de prata com ouro. O ouro é o metal mais nobre que existe, tá? Então, isso daqui não ocorre, certo? Não ocorre porque o ouro não tem força para deslocar a prata. Deixa eu fazer o contrário. Eu vou fazer o ouro, a prata, para deslocar o ouro, aí eu vou balancear a equação, tá? Aí eu tenho nitrato de ouro. E o que eu vou formar aqui? Ó? A prata desloca o ouro forma uma substância, vou escrever aqui embaixo, tá? Porque não vai dar ali. O ouro vai formar uma substância simples, tá? O ouro forma uma substância simples. E o sal formado é prata com nitrato. Então, AgNO3. Aí eu vou ter que balancear. Para balancear, eu vou ter que reescrever tudo aqui direitinho. Foi prata mais nitrato de ouro formei ouro mais AgNO3. Então, a gente, para balancear essa equação, a gente tem que deixar um lado igual ao outro, né? O ouro está igual, tá? Tem um ouro em cada lado. Já o nitrato aqui tem um nitrato, aqui tem 3 nitratos, né? Então, aqui eu multiplico por 3. E aqui na frente da prata, que está no estado padrão, eu vou ter que multiplicar por 3 também, para deixar ela igual. Aí aqui está balanceada a equação. Tá? Cuidado para quando fizer essas reações, para considerar o balanceamento, tá? Então, considere o balanceamento. Então, sempre que for fazer reações, sempre considere o balanceamento. Tá? Então, sempre vão treinando o balanceamento, vai ser importante para você. Certo? Tendo que considerar em todas, sim, Duda. Tá? Em todas. Eu não estava fazendo em todas aqui, certo? Eu não estava fazendo em todas por conta do horário. Eu quero que vocês tenham um tempinho, pelo menos meia horinha, para tentar fazer os exercícios que eu coloquei no Datedu. Tá? Mas, ó, tem que considerar em todas, como eu fiz aqui na primeira. Tá? Então, sempre que fizer reações desse tipo, considere o balanceamento. Aqui, eu teria que multiplicar isso aqui por 2 e isso aqui por 2 para balancear. Tá? Então, sempre está considerando o balanceamento dessas reações. A questão pode pedir o balanceamento para responder uma alternativa com ela. A questão pode não pedir, pode querer saber se a reação ocorre ou não. Porém, você já tem que ir treinando bastante o balanceamento, porque vai servir muito no próximo ano isso. Tá? Próximo ano, a maioria dos assuntos vai cobrar bastante balanceamento. Então, já serve como treino para vocês. Tranquilo, galerinha? Pessoal, alguma dúvida? Algum questionamento? Não? Tranquilo. Pessoal, de boa mesmo. Então, suave. Deixa eu parar de gravar aqui.